Câmbio, câmbio, câmbio. Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, bom dia. Minha gente, estamos no ar através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças. Estou diretamente do Estúdio 6, do Estúdio 7, eu, o John, como diretor de imagens, o Joseni como professor assistente, e nós vamos juntos aqui são agora 10 horas da manhã, nós vamos até às 11 horas e 30 minutos com fundamentos das finanças públicas. Neste dia 24 de outubro do ano de 2022. Minha gente, hoje é dia da biblioteca escolar. Eu tenho até uma dica profissional para compartilhar aqui com vocês, pegando o gancho, né, dessa data comemorativa da biblioteca escolar. Vejam só. Minha gente, é muito importante, vocês já estão fazendo o ensino médio, vocês estão concomitantemente fazendo o curso técnico em finanças, e esse objetivo que eu estou dando para vocês, ele é para ser perseguido durante uma vida inteira, do ponto de vista profissional. É que vocês, né, sem pressa, na medida das disponibilidades que vocês tenham, de vocês, ao longo da vida de vocês, irem formando as suas bibliotecas. Entendem? Vocês comprem os seus livros. Os livros das áreas em que vocês venham a estar desenvolvendo no mercado de trabalho. Vamos imaginar que vocês estejam... vocês já começaram no campo das finanças e vocês continuem nesse campo. Fazendo curso superior, trabalhando, né, em diversas áreas da área financeira e tudo mais. É importante que vocês comprem os livros dos clássicos. A ideia, inclusive, se vocês estão fazendo ensino médio e ensino técnico, é que vocês encurtem o tempo necessário para ingressar no mercado de trabalho. Fazendo isso, vocês vão ter uma grana, um fluxo de caixa. E o que eu estou dizendo é que, na medida em que vocês tenham fluxo de caixa disponíveis, vocês possam estar comprando os livros clássicos, que são importantes para a área de estudo de vocês. E não necessariamente apenas os livros da área, mas também os livros de assuntos laterais. O que é que eu quero dizer com isso? É que para a gente compreender as finanças, não basta apenas os métodos e as técnicas de fazer gestão financeira. A psicologia tem um papel muito importante. Então, para um estudioso da área das finanças, é importante que você também estude um pouco de psicologia ou de comportamento das pessoas, porque isso vai influenciar no comportamento dos mercados. Faz sentido ou não, minha gente? Se você vai trabalhar operando no mercado financeiro, né, trabalhando em empresas, sejam agropecuárias, por exemplo, é importante que vocês também leiam livros laterais que tratem de questões ambientais, porque elas podem imprimir benefícios financeiros para a empresa ou multas ou ônus financeiros para as empresas. Entendem isso? Então, estudar o campo das finanças, também estudar comportamento humano aplicado aos colaboradores, porque percebam, num ambiente de trabalho desestimulante, colaboradores produzem menos, né? E aí isso acaba comprometendo o fluxo financeiro das empresas. Entra aí também um pouco da psicologia, não só olhando para... da psicologia, olhando para o ponto de vista das finanças e da gestão de pessoas, porque isso alimenta, isso influencia, entendem? Então, essa é a lateralidade que eu estou me referindo. Ok, minha gente, tudo bem, mas isso é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo do tempo, da disponibilidade financeira, de tempo, a gente vai fazendo devagarzinho,
compra um livro num mês, compra 2, 3 livros num semestre. O importante é ter consistência. Chega um determinado momento que você tem um repertório bom de livros. Sempre que, na hora que vocês venham a precisar, vocês vão ter uma fonte segura, né, de conhecimento para vocês poderem beber a teoria e poder pensar em como aplicar aquela teoria à prática profissional, entendem? Melhor do que usar como fonte o WhatsApp, o Telegram, ou o Instagram, ou qualquer coisa parecida. Rede social a gente usa como rede social, não é? Beleza, tudo bem, minha gente? Esses são pontos que merecem destaque. Também, nesses tempos digitais, nunca abram mão também, se possível, se vocês tiverem a disponibilidade, de baixarem livros também digitais. Vocês podem estar armazenando isso no Google Drive. Se vocês têm e-mail no Google, vocês têm lá um espaço de armazenamento no Google Drive. Então, baixem livros digitais e coloquem eles lá. Eu tenho uma infinidade de livros digitais. Inclusive, é tanto livro que eu estou organizando já eles em pastas para tentar facilitar o acesso. Quando eu preciso de alguma coisa para elaborar uma aula, quando eu preciso de algum conteúdo para dar uma entrevista na televisão, tem uma referência legal, teórica ali que eu posso usar e adaptar para a realidade para que eu possa encaixar naquela entrevista. Tem dados interessantes que eu preciso em um determinado momento. Então, eu vou lá no Drive, no Google Drive, e encontro aquela fonte. Entendem? É muito interessante isso. E aí, nesse sentido aí, a gente vai ter lá vários livros digitais e vocês podem também fazer essa consulta. Né? Eu tenho tanto material digital que eu tive... O Google, ele dá, acho que 15 gigabytes de espaço para você armazenar arquivos digitais. E meu Google já não tinha mais capacidade de armazenamento e eu tive que comprar do Google 100 gigabytes a mais para poder armazenar tudo que eu tenho. Bom dia, povo de Joaquim Pires, bom dia, povo de Coivaras. Lá em Nova Santa Rita, os alunos da Profa Emanuela. Tem como explicar detalhadamente como é que faz isso? Baixar os livros, está falando aqui, Nova Santa Rita. Tem sim. Ei, John, por favor, você pode abrir aí no navegador, John, o Google, a página do Google. Eu vou acessar minha conta do Google e vou mostrar para vocês como é que funciona o Drive, como é que eu uso o Drive do Google para que vocês possam estar fazendo sobre isso. Eu tenho materiais da área financeira, inclusive, que eu posso estar compartilhando com vocês. Tá bom? Beleza? Eu só preciso encontrar um canal, um jeitinho aí de compartilhar isso com vocês. O John tá abrindo aqui e eu vou acessar aqui minha conta do Google e mostrar isso que eu estou falando para vocês. Como é que vocês montam a biblioteca digital de vocês? Tu compartilha na tela lá com a galera. Só um minutinho. O John vai compartilhar aqui na tela com vocês a tela do computador para que eu possa estar mostrando para vocês. Bom dia, povo de Ilha Grande, povo de Nova Santa Rita. Como eu estou dizendo para vocês, eu tenho algumas coisas que eu posso compartilhar com vocês, entendem? Conhecimento é isso, a gente vai compartilhando e vocês podem usar isso a favor de vocês, montarem a biblioteca financeira de vocês. Tá bom? É um começo interessante. É até mais fácil do que comprar livros. Você começa a baixar, você já começa a ter alguns. É óbvio que depois vocês vão ter que comprar os livros físicos, porque é importante tê-los também. Tá bom? Eu vou conectar aqui. Me deem só um instante para me conectar. Só um instante.
Eu tenho um e-mail no Google, então eu vou acessá-lo. Por que eu botei errado aqui? Ah, não botei o ponto. .com. Agora vai. Eu vou ter que ir no meu celular, porque ele vai me pedir minha senha. Ele vai me pedir no meu celular, por uma questão de segurança, que eu confirme que sou eu. Por quê? Porque eu... Tu tá compartilhando a tela com eles, John? Compartilha. Pode compartilhar. O Google, ele me pede para que eu diga que sou eu, porque eu estou acessando de um computador diferente do que eu acesso. Eu acesso do meu celular, do meu computador. E não tenho aqui. Está aqui minha caixa de e-mails, ok? Recebo meus e-mails aqui. Aí vamos lá. Eu vou para cá, para a minha carinha aqui. Vou aqui para esses pontinhos. Eles têm várias ferramentas do Google. Tá aqui, ó. Pesquisa, o Maps, o YouTube. Se você tem uma conta no Google, você tem uma conta no canal do YouTube. Você pode gravar vídeos e tudo mais. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou entrar na minha conta do YouTube. No meu canal do YouTube. Ó, venho aqui. Será que dá para entrar no meu? Vou ver aqui. Aqui. Ó, o meu canal no YouTube. Seu canal. E aqui no YouTube eu tenho o meu canal, tem uns vídeos que eu boto aqui, ó. Vídeo eu brincando com meu filho, mas tem vídeos explicando economia. Olha esses vídeos aqui, são muito antigos, quando eu tinha um programa na Meio Norte. Então aqui é uma possibilidade, né? Vocês podem criar vídeos e botar no canal do YouTube de vocês, ok? Aí deixa eu fechar aqui o YouTube. Qual é a outra ferramenta legal como estudantes que vocês podem fazer? Notícias, o e-mail, o Google Meet para fazer reuniões remotas, a agenda, Google Drive, fotos, sacam? Eu vou descer mais um pouquinho. O Blogger, aqui vocês podem criar o blog de vocês. Vocês vão estudando, aí vocês podem estudar e ir escrevendo textos no blog de vocês. Ó, eu estou clicando aqui, ó, é um texto que eu escrevi falando de Petrobras, dizendo que as medidas que a gente anda tomando, elas não resolvem as questões de preços de combustíveis no Brasil. Eu escrevi, posso compartilhar aqui esse texto no WhatsApp, no Instagram, em várias coisas aqui. Muito texto que eu escrevo e boto lá compartilho nas minhas redes sociais, no Facebook e tudo mais. Uma outra ferramenta que eu tenho aqui é o Drive. É isso que eu quero mostrar para vocês. No Google Drive é meu armazenamento, minha biblioteca digital. Então, ó, eu tenho muito livro aqui, ó. Muita coisa. E esses são os livros que está dando para ver. Ó, livro até para fazer churrasco, John, eu tenho aqui. Então, vejam, eu tenho aqui livros, sticks para fazer graça, fazer brincadeiras, ó, tem aqui. E tenho as minhas pastas. Eu tenho as minhas pastas ó, de tudo no mundo aqui. Eu tenho uma pasta específica que fala de finanças. Aqui. Deixa eu botar o Enter aqui. Aqui é só livro de finanças. Então, bússola terapia financeira. Como o trader, o investidor financeiro pode usar a psicologia a seu favor. Renda passiva. O segredo de uma mente milionária. Mentes consumistas. Isso é importante. Juros e porcentagens, planejamento financeiro pessoal, o fluxo de caixa, coach financeiro, Serbase. Então aqui tem alguns livros de finanças, né?
os muitos e muitos ricos e como eles conseguiram. Aqui tem muita coisa interessante. Como aumentar meu próprio salário. Opa, olha aí, todo mundo quer. Né? E aí vai. Mas tem vários outros aqui, aí eu tenho várias pastas nesse sentido. Ó, tá aqui, os livros que falam de tecnologia, eu também boto aqui. Então tem muita coisa, entendem? Ó, aqui só tecnologia. Então, o Google Drive pode ser usado para isso, certo? Já é uma biblioteca digital. Você, óbvio, precisa ter conexão com internet para poder acessar. Tá bom? Fica o exemplo aí para vocês. Beleza? Dica pessoal, profissional, que eu uso para vocês. Então, eu tenho algumas coisas interessantes e eu vou estudar aqui como é que eu faço, viu, minha gente, de Nova Santa Rita, como é que eu faço para compartilhar aqui com vocês, tá bom? Algumas coisas que eu tenho e que faz sentido para vocês. Beleza? Tudo bem? Câmbio. Estou olhando pelo chat do IPTV. Nos acompanham nessa transmissão povo de Coivaras, Ilha Grande, Joaquim Pires, Landry Salles, também estão conectados conosco aqui nesta aula. Beleza, minha gente? Curso técnico em finanças. A disciplina é Fundamentos das Finanças Públicas. O John está calibrando aqui. Tem o Nazaré do Piauí também conectados com a gente. Rio Grande. Eu espero que essa colocação que eu fiz aqui para vocês os ajudem. Isso aqui é técnica de estudar também, viu, minha gente? Técnica de estudar. Então, arrochem aí, tá bom? Nossa Senhora de Nazaré. E o P7 é o quê? Qual é o polo mesmo, por favor? Ficou claro, povo de Nova Santa Rita? Ficou claro? Tudo bem? Entenderam aí a jogada? Beleza? Então, vamos adiante. Ei, John, eles estão olhando aqui o slide? Ah, beleza. Mas eles estão acompanhando, né? Beleza. Muito bem, estamos aí. Ok, deixa eu calibrar minha canetinha mágica. E aí eu vou estudar como é que eu vou compartilhar alguns livros. Sumiu tudo que houve. É porque deu uma caidinha aqui no IPTV, no sinal, viu, povo de Nova Santa Rita e povo de Coivaras. Mas já estamos de volta, tá bom? Deu uma caidinha no sinal, mas já voltou. Beleza, tá ok agora. Bacana? Tudo bem? Então, vamos adiante. Vou ver aqui se eu compartilho com os mestres presenciais, com vocês. Eu vou estudar. Eu estou devendo isso para vocês, tá bom? Muito boa a provocação, quando vocês me perguntam, e aí, como é que faz para baixar livro? Beleza. Mas vocês têm que ter conexão de internet e vocês têm que usar o Google, porque no Google Drive vocês vão ter espaço para armazenar isso. Vocês precisam abrir contas de e-mail no Google para conseguir fazer, tá bom? Vocês vão ter inicialmente 15 gigabytes, é muita coisa. 15 gigabytes para estar armazenando arquivos digitais. Tá bom? Beleza, fiquem à vontade, eu vou me organizar para ajudá-los nisso. Beleza, tá bom? Vamos lá. Minha gente, eu tenho aqui, eu vou trazer algumas questões complementares para a gente discutir aqui o que a gente falou na aula passada, reforçar e a gente segue avançando no nosso conteúdo, tá bom? Área de estudos de um profissional de finanças. Quais são as áreas que um profissional da área de finanças precisa ter no seu radar? Tá aqui. Estudar a natureza e os efeitos... Só um minuto. E os efeitos do uso pelo Estado dos instrumentos fiscais. Quando a gente diz isso, estamos falando de tributação, gastos, obtenção de empréstimos, concessão, compras e vendas. São operações que não são feitas por pessoas, não são feitas por empresas,
são feitas pelo Estado, pelo governo. Então, essa é a ideia. Beleza? Tá bom, minha gente? Também tem outros pontos aqui que merecem destaque. Quais são as fontes de entradas de recursos na gestão das finanças públicas? Eu tenho aqui ingressos públicos de recursos. Estes são o financiamento dos gastos do próprio Estado. O Estado arrecada através de impostos. Ele pode arrecadar através de atividade produtiva do Estado. Opa, não entendi, professor. Vejam só. Petrobras. O governo brasileiro é acionista majoritário da Petrobras. Tudo que a Petrobras ela opera e fatura, ela precisa distribuir entre seus sócios. Qual é o maior sócio? Governo brasileiro. Logo, é uma fonte de recursos para o governo brasileiro os dividendos da Petrobras. Ok. Também créditos que o governo consiga, crédito ou empréstimos que ele consiga captar, são recursos que entram nos caixas do governo e vão ajudá-lo a gerir, né, os seus gastos. Exemplos de responsabilidades por parte do Estado, bem, nós temos algumas aqui. O Estado precisa viabilizar o funcionamento dos serviços públicos essenciais demandados pela coletividade, ok? E John, podemos compartilhar mais uma tela aqui com a galera, por favor? É só no Google, agora é uma pesquisa mesmo no Google, navegador. Tu abre o Google Navegador, aí você coloca corte de recursos nas universidades. Aí a gente vai ver como, quando falta recursos nos serviços públicos, cai a capacidade dos serviços públicos de atenderem às demandas da sociedade. Corte de recursos nas universidades. Na educação, bem ali, o segundo. Isso, pronto. Vamos ver aqui, você pode botar aqui nesse segundo, do Senado. Esse aqui é o site do Senado brasileiro. Isso, está aqui a fonte Senado, lá onde ficam os senadores da República. Cada estado brasileiro elege 3 senadores. E aí vejam lá. A comissão, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês lerem. Corte de recursos nas universidades. Então, a Comissão de Educação aprovou um requerimento para a realização de audiência pública, onde vão juntar os senadores dessa Comissão de Educação, vão sentar representantes do Ministério da Educação para discutirem cortes de recursos educacionais e o funcionamento, né, das universidades federais em 2022. Até a data ainda vai ser marcada. Deixa eu clicar aqui em informações a seguir, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem, aqui só tem isso por enquanto. Home, Senado agora, Home. Isso. Ok. Aqui é o site do Senado, e aí ele vai discutir várias questões. Passamos pelo dia do professor, participação do dia do professor, professores pedem valorização, isso. Então, olha aqui, projeto libera 231 milhões para o Ministério da Justiça. Qual é a ideia? É que com esses recursos financeiros, o Ministério da Justiça consiga dar conta das suas responsabilidades e das suas obrigações como para a população. O Ministério da Justiça, por exemplo, ele gerencia a Polícia Federal, sacam?
Então, é daí que a Polícia Federal, de repente, vai tirar recursos para pagar diárias de funcionários, vai pagar combustível das viaturas, compra de armamentos, investimento em tecnologia, de repente, contratar, fazer concurso para novos policiais, entendem? Quando você irriga de recursos as atividades públicas, elas podem gerar aí serviços, né, serviços para as pessoas de maior qualidade. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de relevante. Não, em relação a finanças públicas, é isso mesmo. Volta aí, John, por favor. Volta lá para o navegador. Pronto, aí está ótimo. Vejam, eu acabei de mostrar um exemplo para vocês de como a responsabilidade de viabilizar serviços públicos essenciais demandados pela coletividade. Se cortar muito recurso da área de educação, compromete a prestação desse serviço. Logo, isso vai afetar muito a vida das pessoas, entendem? Eu dei como exemplo a educação, mas isso pode acontecer na saúde, isso pode acontecer na segurança pública, entendem? Que se você tem menos grana nessas áreas, a gente tem menos compras de veículos, menos combustível, menos concurso, menos colete, menos arma, né? Aí, de repente, a polícia vai fazer a abordagem na casa de alguém e o outro lá tem um fuzil e tem granada disparando nos policiais e os policiais ficam rendidos sem ter como reagir. Entendem? Há uma incapacidade de atender a essas demandas da coletividade. Então, uma outra, além de viabilizar esse funcionamento de serviços públicos, a gestão pública, as finanças públicas, elas precisam obter recursos necessários para o atendimento dessas demandas mais específicas. A gente tem discutido várias vezes aqui ao longo das aulas. As demandas da sociedade, minha gente, elas pipocam. Elas sempre serão muito maiores do que o poder público é capaz de responder. Sempre é preciso mais investimento em moradia do que, assim, as pessoas sempre precisam de mais moradia do que o serviço público é capaz de ofertar. As pessoas sempre precisam de mais saneamento básico e abastecimento de água e energia do que o poder público é capaz de ofertar. As pessoas sempre precisam de mais serviços de segurança pública do que a segurança pública é capaz de ofertar. Existe sempre esse dilema e isso é um raio de responsabilidade e de preocupação grande das finanças públicas. Tá bom? Beleza, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. E é de uma complexidade grande isso aqui que a gente está discutindo, viu? É uma questão complexa, porque envolve a vida das pessoas, tomadas de decisões, envolve muita coisa. Minha gente, nosso roteiro de aula de hoje. A gente vai estar falando na aula de hoje sobre o federalismo fiscal. O Brasil é uma república federativa, e as novas funções do Estado no mundo global. Ok, esse é um assunto massa. Ele é muito interessante. A gente sempre precisa entender que a gente deve agir localmente, mas precisamos pensar globalmente. Entra nesse radar diretamente, por exemplo, as questões de Amazônia. Soberanamente, a Amazônia ela é de responsabilidade brasileira. A Amazônia. A própria soberania brasileira, definida na Constituição Federal de 88, ela determina isso. É uma responsabilidade brasileira a Amazônia, porque a maior parte da Amazônia fica sob território brasileiro. Detalhe, a Amazônia, a gente precisa agir localmente, porque existem implicações globais. A Amazônia ela é igualmente importante para o Brasil e para o mundo.
E a gente não pode se esquivar disso. Pelo contrário, nós somos responsáveis. Outro dia eu estava lendo um texto muito massa. O texto dizia assim, falando de racismo, né? Ele dizia assim, quem foi que gerou ou criou o racismo no Brasil? Foi eu, Fernando Galvão? Foi o João Antônio Delmiro? Foi o Joseni? Não. Não foi o Joseni, não fui eu, nem foi o John que criamos o racismo no Brasil. Mas não somos os criadores do racismo no Brasil. Mas nós somos responsáveis por enfrentar o racismo no Brasil. Sacam? Questão de responsabilidade. Então, é isso. A Amazônia, ela é de soberania nacional. Precisamos preservá-la e usá-la, inclusive, dentro de prioridades e de interesses nacionais. Mas também não podemos esquecer que a Amazônia é um ativo brasileiro e é um ativo global, ambiental. E exatamente por isso a gente também precisa agir localmente e pensar globalmente. Entendem? Então, essas questões, quando eu coloco as novas funções do Estado no mundo global, é nessa visão, é nessa pegada. E a Amazônia pode ser um interessante ativo que torna o Brasil um protagonista global. Agora, a gente vai usar isso a nosso favor ou vamos usar a nosso desfavor? Entendem? Essas são questões que a gente precisa discutir. Povo de Ilha Grande, de Joaquim Pires, de Landry Salles, o povo de Joaquim Pires são liderados pelo Prof. Chaguinha, o povo de Nova Santa Rita pela Profa Emanuela, o povo de Landry Salles pela Profa Raíssa, bom dia, bom dia. O povo de Coivaras, Ilha Grande, eu ainda não gravei o nome dos profs de Coivaras, de Ilha Grande e Nossa Senhora de Nazaré e Rio Grande, viu? Me digam aí, profs, porque aí eu vou aprender também um dos nomes de vocês. Como o professor Chaguinha, Raíssa e Emanuela sempre iam colocando no chat aqui, eu fui gravando desde o módulo passado, né? Desde o módulo passado para agora. Então, compartilhem aí no chat que eu vou gravar o nome de vocês também. Vocês são, desses professores que eu acabei de dizer, vocês são os únicos profs que eu ainda gravei aqui no canal. É muita turma, é muita gente, mas eu gravei por quê? Porque como vocês sempre estão colocando no chat, eu vou, aos poucos, aprendendo os nomes de vocês. Tá bom? O objetivo da aula agora é apresentar as principais formas utilizadas pelo Estado para desenvolver a economia na globalização. E também vão ter questões complementares para que vocês possam fixar o que a gente está discutindo na aula de hoje. Beleza? Vamos adiante, eu sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos até às 11h30. Começo discutindo federalismo e globalização. O Brasil é federalismo, a República Federativa do Brasil, isso está definido na Constituição Brasileira, porque nós temos a separação, nós temos governo federal, governos estaduais e municipais. Nós temos os estados, e isso nós estamos juntos desde o primeiro curso de administração, né, prof. Prof. Chaguinha? Exatamente. Como vocês vão botando sempre os nomes de vocês de forma consistente, isso me ajuda a aprender os nomes de vocês. Uma complicação é porque eu não estou olhando para vocês, né? Eu estou olhando para a câmera. Então, é um desafio. Porque é interessante isso. Volta aqui para mim, John, por favor. Em sala de aula, eu aprendo os nomes de todos os alunos, independente do tamanho da turma, porque eu faço esse exercício. Eu estou vendo a cara do povo. Se eles sentarem nos mesmos lugares da sala, me ajuda. E eu vou gravando ao longo das aulas. Eu digo o nome de 5 alunos, e aí eu passo essa aula toda falando o nome dos 5 alunos. Aí, se eles sentarem no mesmo lugar, eu gravo. Tá, a primeira aula, segunda. Na segunda eu já gravei.
Agora eu digo o nome dos 5 que eu já aprendi e mais 5 que eu ainda não aprendi. E aí eu vou. Se sentarem no mesmo lado, beleza. Minha gente, quando eu vou corrigir prova, eu já sei a cara de cada um que está em sala de aula. Sempre me escapam 3, 4 alunos que eu não aprendo o nome, porque quando não participam muito, aí é difícil gravar. Mas os que participam, aí me ajuda mais ainda, facilita mais ainda a aprender o nome de todo mundo na sala de aula. É a técnica que eu vou usar. No nosso caso da mediação é mais complexo. Eu não estou olhando vocês, não estou vendo onde vocês estão sentados, mas os profs, por exemplo, na medida em que vocês vão sistematicamente, com consistência, botando os nomes de vocês no chat, vocês vão me ajudando a aprender os nomes de vocês de forma remota, tá bom? Beleza? Então fiquem à vontade, por favor. E quanto mais interagirem pelo chat, mais vocês me ajudam a gravar os nomes de vocês. Apesar de não estar vendo-os presencialmente. E nem remotamente. Consigo acompanhar vocês apenas na escrita. Vocês me veem remotamente, vocês escutam o meu áudio, minha transmissão de vídeo e áudio, mas eu não consigo vê-los na mesma medida. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Então vejam só, eu tenho aqui, no mundo, então eu tenho o Brasil com governo federal e estados. É curioso, se eu for olhar para a Argentina, como é que ela se organiza? É governo federal e províncias. Eles não chamam estados, eles chamam províncias. E essa coisa vai mudando. Os Estados Unidos é uma confederação, né? É tanto que a mesma legislação no Brasil serve para todos os estados. Nos Estados Unidos, não. Cada estado ele tem a sua própria legislação, observando os princípios gerais. Mas tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Né? Por exemplo, aqui no Brasil não é essa mesma organização. Okay? É tudo unificado para todos os estados da federação, mais Distrito Federal, que é Brasília. Então, minha gente, no mundo globalizado, nesse mundo integrado pela globalização, característico deste novo cenário, nesse início do século XXI, em que nós vivemos, eu destaquei em amarelo. Verifica-se uma tendência de mudanças das funções do Estado, em direção de suas atividades mais clássicas, por exemplo, de arrecadar recursos, de financiar seus investimentos, suas despesas, de abrir linhas de crédito, de buscar empréstimos e financiamentos, são atividades clássicas. A gente acaba tendo acrescidas o papel do Estado, o papel de regulador da economia e protetor dos direitos sociais. Sacam? O Estado não pode ter apenas uma gestão eminentemente técnica. Ele precisa olhar, por exemplo, para a defesa dos direitos sociais. É interessante isso, porque quando o Estado não regula, você vai ver posto de combustível vendendo combustível adulterado e ainda caro. E ainda pode haver um descalibramento onde você vai ter os numerozinhos da bomba de combustível não correspondem, né? Sempre sai menos combustível na bomba do que os numerozinhos estão girando lá. E é por isso que é preciso que o Estado regule a economia. Entendem? A gente já discutiu isso aqui em outras aulas. Esse papel, ele é estratégico, ele é muito importante do ponto de vista de civilidade, entendem? De governança, de você ter regras de forma de comportamento. Né? Não dá para você ter uma decisão judicial e o outro querer responder à Polícia Federal com granada e bala de fuzil. Não é assim que as coisas devem ser tocadas. Não é assim. Você tem um sistema de regras. A gente já discutiu aqui ética e cidadania.
Então, o Estado precisa regular. Aí entra a justiça, vai ter um processo, vai averiguar responsabilidades e, certamente, punições para essas transgressões da regra, entendem? De acordo com Matias e Pereira, ele assinala que essas mudanças, minha gente, que ocorrem no mundo, elas estão sendo provocadas em grande parte pelas profundas transformações econômicas, políticas e tecnológicas. Elas são os principais vetores dessas mudanças no mundo. Isso afeta a empresa, governos, vida das pessoas e de tudo mais. Tá bom? Eu estou olhando para o relógio agora. Estamos chegando às 10 horas e 45 minutos. Minha gente, eu vou para um breve break. São 3 minutinhos, eu volto já já.